Jamil Isnege, Miguel Sanches Neto, Cristóvão Teza, Domingos Pellegrini, o Laurentino Gomes, Leminski, Dalton Trevisan. Todos eles são grandes escritores e têm algo em comum, são paranaenses. O MAC de hoje vai mostrar a força, a intensidade da literatura do nosso estado. Esse aqui é um exemplo, o Fotógrafo de Cristóvão Teza, um exemplo apaixonante. É uma história que ocorre nessa praça, na Praça do Expedicionário. São 4 personagens, um deputado estadual, um fotógrafo, uma modelo e um professor. E eles por aqui ficam. Ele contextualiza o livro nesse lugar que eu estou agora. Bora com o MAC fazer uma viagem para descobrir mais escritores e mais histórias interessantes. Impossível e inútil o ingênuo fingir-se de ingênuo. Já o bom lobo veste-se de vestes cordeiras, cordatas e sai por aí ditando sua moda. Apressa o passo. Quero dar a volta na Schiller pela Dr. Gulim, mas ainda estamos no começo. Acabamos de contornar a outra extremidade, passamos pela cancha de bocha e nos aproximamos da academia ao ar livre, onde pessoas de diferentes idades se exercitam. César Tridapalho, nascido em 1974, no bairro da Vila Auer, em Curitiba. É mais um escritor da talentosa nova geração paranaense. O romancista formou-se em letras pela Universidade Federal do Paraná logo após deixar a carreira de oficial do Corpo de Bombeiros. Mestre em estudos literários também pela Federal do Paraná, o autor ganhou o Prêmio Minas Gerais de Literatura com a sua segunda publicação, o romance O Beijo de Schiller. Tem como pano de fundo uma Curitiba, muito mais cinza do que verde. Eu estou aqui com o César Tridapalho, estou aqui na casa dele, já é amigo. Seja bem-vindo. Eu quero levar para as pessoas um pouco o que é um escritor paranaense. Por que você foi ser bombeiro, rapaz? Não, mas eu tenho a tradição militar na família, né? Meu pai é militar, então eu estudei desde 6ª série, na época, em colégio da Polícia Militar. Mas depois eu vi, olha, não era bem a minha área, né? Eu decidi muito cedo e tal. Com que idade você era oficial do Corpo de Bombeiros? 20, 21 anos você se forma pelo menos aspirante a oficial, né? Então eu me formei, já estava no primeiro ano do curso de letras, né? E aí eu estava vendo a literatura me chamando já. Que bacana. Então daí eu fui. Quando eu li o Tridapalho, eu rapidamente me apaixonei. Eu me identifico muito com o Beijo de Schiller, porque Rua Schiller em Curitiba tem uma história, uma metaliteratura dentro desse livro. Mas assim, um cidadão carioca, um paulista, um homem que mora em Recife. É uma boa pergunta, e é uma pergunta que eu me fazia também, porque às vezes eu recebia alguns elogios pelo livro e muitos elogios nesse viés, puxa vida, eu me identifico com a rua e tudo mais, e eu ficava pensando, pô, legal, mas eu queria algo, mas será que alguém fora, né, de Curitiba é capaz de ler essa obra e essa obra dizer algo, né, para eles? Eu fiquei pensando, guardadas as proporções, claro, nós lemos romancistas russos de século XVIII e tudo mais, né? E o que me deu muita segurança daí foi o fato de eu ter vencido um prêmio em Minas Gerais. É uma história de um homem, não vou contar o livro, que está escrevendo um livro. Então ele escreve o livro e dentro tem um cidadão que também está escrevendo um livro. Isso é uma metaliteratura? Isso, né? Quando, né, por exemplo, você vai assistir a um filme de um diretor fazendo um filme, né? É a metalinguagem, é o metacinema e tal. Então a literatura tem isso, né? Também eu acabei criando a história do Emílio Meister, que é um escritor já mais consagrado, bem mais consagrado do que eu, né? E ele está escrevendo um livro, e no meio desse processo ele é vítima de um sequestro. Então é um sequestro meio insólito, né? Meio inusitado, meio diferentão, assim, e tal. Mas, e esse livro que ele está escrevendo aparece dentro do próprio Beijo de Schiller, né? O leitor acaba lendo 2 histórias, né? Você lê escritores paranaenses? Leio, já li vários. Eu acho assim, eu sempre fico com aquela sensação de que eu estou devendo, né? A gente tem muita gente boa aí e tal, mas eu li, eu acho que os principais autores daqui, do Paraná, ou de Curitiba pelo menos, né? Mas também tem outros do Paraná que eu leio. O Paraná tá com uma safra boa, né? Tá.
a gente tem uma tradição interessante e um momento contemporâneo também bem interessantes, né? Nós somos lidos fora, assim, você acha? Não, fora do Pico do Paraná. Tirando a história lá do Filho Eterno. Tem esses casos, Teresa, né? Exato, esses pontos Dalton. fora da curva, né? Mas você sabe, eu não sei se o meu diagnóstico é muito pessimista. O Gramsci falava que a gente tem que ser pessimista no diagnóstico, mas otimista na ação. Né? Mas não sei se o diagnóstico é muito pessimista, mas eu acho que a gente é pouco lido também dentro. Né? A gente vê aí estatísticas dos retratos da leitura no Brasil, são números miseráveis. Miseráveis, né? Miseráveis, né? Infelizmente. Então a gente tem um circuito interessante, a gente tem editora, a gente tem grandes publicações sobre literatura, né? Jornais, revistas, é uma tradição do Paraná, sim. Temos editoras, temos escritores. Eu acho que de todos os pontos aí que formam a rede, eu acho que nosso ponto mais frágil ainda é leitor, né? Dá uma indicação de um livro, mas que não seja do César Tríodo da Palha. Então não sei. eu iria, assim, por um clássico, assim, né? Eu iria no Dalton Trevisan. Muita gente leu o Dalton Trevisan e faz uma literatura, não digo igual, né? Mas tem, assim, alguma coisa que fica, né? Ele tem uma dicção muito própria, o Dalton Trevisan, e um jeito de falar de Curitiba que que é muito dele. Você lê, você não precisa ter o texto assinado do Dalton Trevisan, sabe que é dele. O jeito até de construir a frase, de usar umas elipses, de usar umas imagens e tudo, e de falar de Curitiba, que todo mundo fala, né, não só como cenário, mas Curitiba é personagem, né, da obra dele. Então, para quem está pensando em Curitiba, acho que o Dalton Trevisan merece ser lido. A gente precisava ler um pouco mais os paranaenses para entender melhor essa cidade, esse estado. E independentemente de você morar aqui no Paraná, né, ou morar em Curitiba, vale a pena. Esse é o César Tríodo da Palha. É um cara diferente, um cara que quando eu li fiquei impressionado. Me fez também passar aqui pela Rua Chile para ver se eu identificava. É um livro inusitado, né? E que você começa a ler e não para mais. Na Praça Santos Dumont, ali estamos nós, Luiz Rufato e eu, admirando o nariz quebrado do pai da aviação. Uma esfinge já enforcada, vazia de enigmas, não assusta ninguém, mas ainda será capaz de nos devorar 5 minutos de vida. Dizem por aí que escritores são bons nisso, de observar o mundo e mapear suas falhas, e que teriam olhos na nuca, antenas na alma, 3 corações de ouro no peito. Luiz Henrique Pelanda, curitibano do Capão Raso, já foi finalista no Prêmio Jabuti com o livro Nós Passarinhos de Branco. E segundo lugar no Prêmio Clarice Lispector na categoria Conto, com o livro O Macaco Ornamental. Cronista, contista, jornalista, dramaturgo, roteirista, compositor e músico. Pelanda é um atento observador do que ele acredita ser a maior invenção do homem, as cidades. Olha, esse aqui é o Luiz Henrique Pelanda, é meu amigo há muitos anos, e hoje a gente vai falar com ele um pouco. A primeira pergunta que eu vou te fazer, essa é uma pergunta chata, mas é importante. Se tem uma identidade paranaense na nossa literatura? É uma pergunta chata, é difícil de responder. Eu acho que não existe uma identidade que una todos os autores aqui, não. Não existe isso, mas existem características que os escritores paranaenses talvez cultivem, até mesmo sem saber. Nós gostamos de manter certo isolamento, parece. Assim, né? Você vê que, não que sejam desafetos ou inimigos, não é isso. Mas a gente não gosta de se... Parece que o paranaense não gosta de se manter como parte de um movimento, né, local, o que eu acho até positivo nesse sentido. Eu uma vez fiquei pensando que poderia unir vários autores paranaenses, né? E se você pensar, em 10 anos, menos de 10 anos, nós perdemos 4 autores importantes, né? O Caran, o Snej, o Wilson Bueno e o Valente Xavier. Se você pegar esses 4 caras, né, você vai também encontrar nesses 4 caras que hoje todo mundo reconhece como grandes autores, você vai pegar características parecidas, não só o que eu falei, o isolamento de um e outro, né, mas parece que todos iam atrás de uma voz própria, pessoal, uma língua
totalmente particular e que se prestava, isso que eu acho mais interessante, e que um dia acabou se prestando a um certo culto. Né? Se você pega o Cristóvão, você pega O que é se prestando a um certo culto quando você fala isso? As pessoas se identificam com aquele cara que seria um grande criador, um grande inventor, e vão atrás dele e se apaixonam por ele. Você tem isso com o Cristóvão, você tem isso com o Dalton, com o Leminski. Mas tem com você. Não, comigo não tem isso, claro. porque não houve nem tempo ainda de eu conseguir criar. Mas de crônica. Pô. Eu li tua crônica, fui na Praça do Amor, eu falei, será que é verdade que caiu o pinheiro? Eu fui lá Caiu o ver. pinheiro. Aí vi lá, só uma terra, lá no buraco. Então, eu fui até lá. Na hora que eu vi que caiu, eu estava até pensando o que eu vou escrever essa semana, porque tem essa coisa do tema, né? O que eu vou escrever? E quando eu vi que eu fiquei triste realmente, porque eu gosto da árvore, eu gosto daquelas árvores. Eu fiquei triste e eu falei assim, eu vou até lá andando, eu vou pensando nisso. Quando você fica meses sem ir, muda tudo. Onde estão aquelas pessoas? Né? A Pracinha do Amor não fui eu que inventei esse nome, era o nome que a marginália local nos anos 90, ali eu era repórter, eu entrevistava algumas pessoas ali e eles se referiam à Praça Santos Dumont como a Pracinha do Amor, porque algumas pessoas queriam fazer programas rápidos e não queriam entrar nos motéis, nos hotelzinhos. Então eles iam na Pracinha, vamos ali na Pracinha do Amor. Parece que nada muda, mas porque a gente está sempre olhando pela janela e parece tudo igual, mas se você fecha o olho um pouco e abre de novo, ele mudou. É outra coisa. E a crônica serve para isso, ela tem que ter esse calor. Os jornais têm que ter a crônica, eu acho. Tua vida começa quando que vai pro viés da literatura, da crônica? Muito novo já? Quando eu era bem Faculdade? novo. Antes? Não. Quando eu comecei a vontade de escrever foi quando eu era criança. Porque, na verdade, eu acho que o Ítalo Calvino hoje, uma declaração dele falando, lembrando do que o Sartre falou sobre o Flaubert, que o escritor é sempre o idiota da família, que ele não sabia fazer mais nada e de repente ele acha, eu acho que é isso aqui. Então, quando eu era criança, você não joga bola, você não sabe fazer, sabe? Você não se enquadra tão bem naquilo e de repente gosta de narrativas e descobre que consegue ler. E eu resolvi que gostaria de escrever. E a partir dessa ideia infantil, fantasiosa e tal, eu dei sorte, porque, claro, me mantive leitor, né? Talvez meu maior prazer era ler, e quando escolhi fazer jornalismo, escolhi porque eu achava que poderia me aproximar de um ambiente editorial, literário, e eu poderia praticar a escrita diariamente, sendo pago para isso, se eu tivesse sorte. Curitiba sempre é o palco? Às vezes é... A maioria é, né? A maioria é, mas às vezes eu estou na praia, né? Às vezes porque existe uma extensão de Curitiba. Quer dizer, Curitiba é universal. Né? As crônicas, elas são lidas aqui no jornal, mas também são lidas fora. E os livros, eu acho que até elas têm uma repercussão fora de Curitiba até maior do que aqui. Então as pessoas se identificam como curitibanos, mas também os brasileiros que leem identificam naquilo uma pessoa... Não há problema nenhum, né? Universal não há. Se colocar. E, claro, Guaratuba, por exemplo, como uma extensão de Curitiba, né? Como essa Curitiba que vai enlouquecer no litoral, né? No calor, e daí lá pode tudo, né? As pessoas andam de cueca. Aqui você não pode tirar a camisa, mas lá você pode fazer coisas incríveis. Tudo encardido, né? Chovendo. Sol maravilhoso. Diz que fortalece o caráter, né? A gente leva as crianças lá para isso, acho, né? Vamos para a praia, agora está sempre chovendo, né? Você aprende alguma coisa, né? Tipo, uma semana dentro da praia, da casa, ali, sabendo que tem o mar ali, né? Esse é o cronista, de tudo um pouco. Mas acima de tudo é isso. É um homem que faz a gente viajar nas crônicas, faz a gente sair desse mundo, às vezes, ser menos medíocre. Obrigado mesmo.
logo volto a falar. Que de certo, o nono nem imaginava que a Terra Vermelha era das melhores do planeta. Também não poderia calcular que graças a essa terra e esse clima, plantariam e colheriam tanto que Londrina, filha de Londres, planejada pelos ingleses para plantar algodão e ser uma cidadezinha, explodiria em prédios e bairros da noite para o dia. Vencedor de 6 prêmios Jabutis, o mais importante prêmio literário do Brasil, Domingos Pellegrini nasceu em Londrina, em 1949. Filho de um barbeiro e de uma dona de pensão. Desde garoto, Pellegrini teve o imaginário alimentado por causos, contados por viajantes e clientes de seus pais. Notório contista, tem entre as suas principais obras o livro Terra Vermelha, que conta a história da colonização do Paraná. Pô, que bom te ver assim, teu jeitão, Quanto sempre tempo, igual, né? Você não muda, né? Ah, que pena você dizer que eu não mudo. Eu gostaria de mudar muito. Eu fiz questão de trazer, de vir com o Mac aqui a Londrina, porque sempre digo que tem dois grandes contos na minha vida. Um conto que é dele, outro do Gabriel Garcia Marques, que é o Encare dos 300. E o grande livro que eu acho para mim, o melhor livro que eu li no Paraná até hoje, na minha vida, é Terra Vermelha. Você começa com conto ou você começa com romance? Eu comecei com conto. Comecei com conto e poesia, depois passei para romance, já tardiamente. Acho que com 45 anos, eu acho que eu publiquei Terra Vermelha, com 40 anos. Publiquei Terra Vermelha, que foi o meu primeiro romance. Então, o conto te encorajou de ser um escritor para romance? O conto é um aprendizado de romance. É né? isso. Que o conto são visões parciais, visões instantâneas, visões momentâneas de vida, enquanto o romance é um painel. Né, que pode ser composto de muitas visões parciais, mas é um painel de cenas e sequência. Né? Para fazer com uma fotografia, outro é um filme? É, exatamente. E para escrever um romance, você tem que ter, eu penso, pelo menos o tipo de romance que eu escrevo, uma visão de mundo. Eu, quando começo um romance, eu já sei como vai terminar. Não há improvisação. Já sei mais ou menos sobre o que eu vou tratar. Estou grávido daquilo, porque me enchi de informações e de vivências a respeito daquele assunto, daquele tema. A Terra Vermelha é um livro que tem verdades e coisas inventadas? Pode ter as duas? É uma mistura de ficção com realidade. Ali tem muito da história da minha família, muito da história de Londrina e alguns personagens inventados. Né? Por exemplo, o personagem José é baseado no pai do meu pai. A personagem Tiana, que com ele é casada no livro, é baseada na mãe da minha mãe. Então eu casei ficcionalmente meus avós. Né? E ali há personagens baseados em pessoas reais, várias personagens baseadas em pessoas reais, e personagens totalmente fictícios. O personagem mais fictício é o Zé do Cano, que numa cidadezinha Londrina no começo, quando não tinha nem água encanada, ele abre uma loja de vender vaso sanitário. Se não há água encanada, como é que vai vender vaso sanitário? Ele falava, não, porque eu acredito no progresso e confio em vocês, vão trabalhar e um dia vão ter água encanada. Quando a cidadezinha teve água encanada, onde é que foram comprar vaso sanitário? Todo mundo foi na loja. No homem que pensava para frente. O que faz uma história? Assim? O que faz o teu livro ser tão bom? Olha, no meu estilo, eu gosto de escrever como quem fala, mas com alta elaboração literária por trás. Eu acho que a alta elaboração literária, ao contrário dos escritores vanguardistas, como James Joyce, né, por exemplo, só para citar um, Guimarães Rosa, que tem uma alta elaboração literária, é aparente. Quem lê James Joyce, Guimarães já vê de cara como ele lida com as palavras. É um escritor exibindo o seu poderio vocabular e ficcional. O meu é o contrário, se baseia em Hemingway e Graciliano Ramos. O escritor se esconde. Você deixa fácil para mim. Fica fácil para o leitor. Escreve como quem fala, mas escolhendo muito bem as palavras, com muita exatidão, com muita, quer dizer, exercendo a lei do iceberg de Hemingway. Aquilo que você vê é 10% do que repousa por baixo. Às vezes é difícil você fazer, mas você facilita. Por exemplo, vamos citar um escritor que eu aprendi a gostar através de você, que é o Mia Couto. Eu gosto muito da literatura de Mia Couto. Ela é encantadora. Ele cria neologismos com uma consequência e com uma versatilidade, com um encantamento maior do que Guimarães Rosa, que é a sua fonte. Entende? Mas o tempo todo ele é claro. Você lê literatura de Mia Couto, você não fica encarando, o que será que ele quer dizer com isso? Não tem, sabe? Ele é claro. Você acha que dá para formar leitor ainda, nesse Brasilzão aí? Não? Ô Marcelo, se a gente não formar leitores, nós não saímos desse estágio civilizatório. Está provado, você olha todas as civilizações, todas chamadas do primeiro mundo, todas passaram por um grande estágio de leitura de massa, inclusive a Rússia. A Rússia, antes da Revolução Comunista, antes de 1917, tinha grande literatura de massa. Os livros na Rússia vendiam aos milhões.
os romances, livros técnicos. A Rússia tinha uma grande... Os operários russos sabiam ler. Tinha uma taxa de analfabetismo baixa em comparação com as outras do mundo. É daí que veio o desenvolvimento russo. Entendeu? E a mesma coisa. Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, França, Alemanha, Holanda, Itália. Os países e Japão. Os países todos do primeiro mundo, todos tiveram educação baseada em leitura de massa. Que maravilha. Então nós não vamos sair, nós vamos ficar patinando enquanto não houver leitura de massa. Pode ser até no iPhone. Não quer dizer que tem que ser o livro. Entendi. Pode ser jornal, revista, iPhone, mas é preciso ler. Porque a leitura que traz aquele manancial de informações e também como lidar com isso de forma crítica. Só você lendo o que você quer, que você vai decidir quem você quer ser. Olha que bacana isso. O que você está escrevendo? Eu estou escrevendo um livro de contos chamado, o último título, a Dalva não gostou do primeiro, o último título agora mas aquele nome também está ruim. Do Mar às Estrelas. Antes era Transformação. Transformações era o título anterior. Agora é do Mar às Estrelas. E romance? Romance, eu estou fazendo um romance juvenil, que eu não sei se vou terminar, ou se vai se transformar num romance adulto, estou lutando com ele faz 2 anos, chama O Lobo e as Estrelas. Lá no Ducado da Idade Média começam ao mesmo tempo, liderados por 2 irmãos gêmeos, ao mesmo tempo começa o capitalismo e o socialismo. E isso tudo é visto por um visitante do futuro, um viajante do futuro que consegue se teletransportar. No futuro a história não é mais ensinada em escola, em livros. Viajantes vão para o passado, veem tudo, gravam tudo na cabeça. Quando voltam, isso é tirado da cabeça deles e forma-se vídeos. As pessoas estudam a história vendo exatamente como aconteceu na época em que aconteceu. Entendeu? Então não tem mais professores para alterar a história, não tem ninguém para dizer. Muito legal. Entendeu? E aí, eles vêm de um tempo onde o cooperativismo triunfou. Não existe mais capitalismo, socialismo, é o cooperativismo que triunfou. Entende? Só que o cooperativismo triunfou com os mesmos defeitos do socialismo, do capitalismo, defeitos humanos. Prepotência, nepotismo, corrupção, planejamento falho, etc. Entendeu? Eu leio você, exemplo. Eu leio o Miguel. Quase um paranaense, mas é um paranaense, né? O próprio Tesa, um Catarina paranaense, né? O Laurentino. Dá para dizer que o Paraná tem uma identidade literária, assim? Não, eu nem quero que tenha. Porque o Paraná é de uma origem multicultural e multiétnica. Paranás, né? Multiétnica. São várias regiões, cada uma com a sua variedade cultural e étnica. Para que transformar essa coxa de retalhos numa coisa típica? Não temos tipicidade, nós temos multitipicidade, sabe? E essa coxa de retalhos é que essa diversidade que é a grande característica do Paraná e que é a grande característica do humana futura. O futuro da humanidade é a diversidade étnica, cultural, linguística. Mas você é muito terra vermelha, eu acho, assim. Sim, porque eu nasci aqui, gosto disso. Porque meu tipo é biotipo orgânico Teu e jeito cultural. Terra vermelha, né? Eu gosto de lidar com a terra. Eu fui em São Paulo, morei 3 anos, eu saí de São Paulo porque eu queria morar para cá, eu queria morar numa chácara. Eu gosto de silêncio, eu gosto de terra. Você quer ficar perto da terra mesmo? Eu gosto de terra, sabe? Eu não me sinto bem em ambientes finos e discutir literatura de uma forma refinada. Você não acha que tinha que ler um pouco mais para ter uma noção mais crítica da política nacional? Entender um pouco mais o que é esse parlamento? Olha, mas, Marcelo, às vezes não é nem questão de ler. Não. Às vezes as pessoas, para lidar com política, têm que levar em conta que as coisas mudam, as crenças passam. Sabe, as pessoas de direita achando que os militares devem voltar ao poder. Olha, eles já entregaram o poder porque não conseguiram tocar o barco. Sabe? As pessoas de esquerda achando que o socialismo, que não deu certo no mundo inteiro, vai triunfar e vai dar certo aqui. Era preciso reciclar a cabeça, perceber que a social-democracia, se também teve suas falhas, pelo menos avançou no sentido de unir o melhor do socialismo com o melhor do capitalismo. Eu acredito na social-democracia. Mas como todo regime é sujeito aos defeitos humanos. O que você estudou, Dinho, quando você começou assim? Você fez faculdade de letras? O que você fez lá? Fiz letras em Londrina. 19 anos. Fiz letras em Londrina. Mas em faculdade eu aprendi muito pouca coisa, viu, Marcelo? O que eu aprendi foi lendo mesmo. Foi lendo e depois fazendo política também. Aprendi muito sobre a natureza humana fazendo política, sabe? Eu nunca fiz política partidária. Eu cheguei a entrar no PMDB, mas saí no momento que o PMDB se tornou fisiológico. Enquanto ele era resistência à ditadura, eu estava lá. Fui secretário do PMDB de Londrina, secretário fundador do PMDB de Londrina. E depois eu deixei. Mas me serviram para ver a grande fauna que é a natureza humana, né? A política é um território, então, as pessoas mais generosas, que mais querem se dedicar ao outro, e onde estão também os mais malandros, os mais aproveitadores. A política reúne, sabe, as raposas por excelência e as ovelhas por excelência. Sabe? Estão ali, sabe?
A tragédia é que muitas vezes as ovelhas viram raposas. Fica poucas ovelhas e muita raposa. Entendeu? 80-20. Quando começa a acontecer isso e muitas ovelhas virarem raposas, os partidos são podres, como no Brasil, e terão que ser totalmente extintos e se trocar para uma nova estrutura partidária. Né? Obrigado. Tomar um café? Vai me dar um café, não? Eu vou te dar um café e um abraço. O MAC dessa semana foi à procura de uma identidade da literatura paranaense. Mas depois que eu conversei com grandes nomes aqui no nosso estado, eu percebi que não existe. O que há é uma sopa de letrinhas multicoloridas, muito mais do que um mingau homogêneo. Se eu pudesse te dar uma dica, eu daria 3. Leia, leia e leia. Até o próximo programa. Dormi naquela sala ali, deitado no chão, no colchonetinho, não tinha nada, não tinha móvel, Já não tinha tinha essa nada. casa? Ou você fez a casa? Tinha, cara. Né? Aí eu tô deitado ali com um bastão de beisebol na mão. Aí de repente eu ouço tum, tum. Falei, estão pulando aí. Hoje. Estão pulando o muro aqui. O cara pula e bate os pés no chão. Pegou. Pouco tum. Pegou o taco. Aí pouco tum. Blá, blá, blá. Falei, esse aí pulou e rolou. Peguei o taco, desci e saí ali. O coração. Quem tá aí? Quem tá aí? Aí Tremendo com o bastão. Não, aí caiu mais uma manga. Pum! Aquelas mangas coração de boi desse tamanho. Algumas batiam no galho e rolava. Eram mangas caindo.